Oi, eu tô passando por aqui pra mostrar como que eu faço a placa de prova, né? Então, assim, foi feita a cirurgia aqui do protocolo com guia multifuncional, foi articulado e agora eu vou mandar pra prova. Eu não vou fazer já a barra, então eu vou fazer uma plaquinha de acrílico, tá? Então eu vou desparafusar aqui o guia multifuncional e eu vou utilizar esse cilindro de latão aqui, ó. Ele é um cilindrinho curtinho, ó. E eu vou fazer umas retenções mecânicas. E aí eu vou fazer uma barreirinha de acrílico. E vou fazer a transferência dos dentes que eu já tinha montado para o planejamento reverso. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Então aqui eu disposicionei o guia multifuncional. Aí eu tenho meu modelo já articulado, né? Eu vou parafusar esse cilindrinho de latão. E depois eu vou fazer umas retenções mecânicas. Eu vou pegar um disco carborundum e vou fazer umas retenções mecânicas nele para ele grudar bem a resina. Para fazer a plaquinha de prova para poder fazer a transferência dos dentes. Então aqui já foi feitas as retenções, né, com o disco carborundum. Eu tampei o acesso do parafuso com uma cerinha 9, coloquei uma bolinha em cada um e também tampei as retenções ali, onde estava aparecendo parte do análogo e onde na gengiva estava um pouquinho mais retentiva. Eu fiz um alívio em cera. Agora eu vou fazer uma plaquinha com resina alta. Então eu já deixei a resina, aqui a resina misturada, a resina incolor, tá? Então eu só vou envolver aqui em volta dos cilindros. Ó, ele soltou o acessinho que eu fiz, agora tem que cuidar para o parafuso não entrar ali, para a resina não entrar dentro do acesso do parafuso, tá? Então eu vou envolver todo o cilindro com essa resina. E vou colocar na panelinha. Ó, aqui eu tampei de volta o acessinho do parafuso, tá? Com cera. Então completei aqui com a resina. Eu só dou uma alisadinha aqui com o líquido alto pra ele grudar bem no cilindro. E não correr o risco de soltar. Só dou uma alisada. Daí eu já vou recortar ela antes de colocar na polimerizadora. Então, na vestibular, aqui eu deixo bem fininho, aqui não faço flange na região dos implantes, tá? Então, já vou deixar um cantilever de mais ou menos uns 20 milímetros, que é o que eu vou ter aqui. Talvez um pouco menos, mas daí qualquer coisa eu corto depois, tá? Então aqui eu venho com um bisturi e faço o recorte dele para eu ter menos trabalho depois no acabamento. Então eu já tiro todo o excesso. Já deixo ela mais ou menos do formato que eu quero. Claro que por ser uma plaquinha de prova, toda em acrílico, ela não vai ser tão fina quanto a barra metálica, né? Então, normalmente quando vai pra prova, o paciente pergunta se ela pode ficar mais fina e mais delicada. E é claro que depois que a gente fizer a barra metálica definitiva, a gente vai ter mais resistência, a gente consegue afinar isso. Mas na plaquinha de prova é bom deixar ela um pouquinho mais espessa para não correr o risco de fraturar. Então aqui, ó, alisei, deixei ela bem certinha, já lisinha, para eu ter o mínimo acabamento possível, tá? Agora eu venho aqui, só vou cortar aqui o cantilever. Agora eu venho e já tiro essa cerinha aqui de cima, ó, do parafuso. Eu já deixo ele exposto. Antes eu fazia com parafuso longo, só que dava muito trabalho. Aí você tinha que fazer todo com parafuso longo, aí envolver todo, aliviar, então acabava tomando muito tempo. Assim eu acho bem mais rápido. Então só tira essa cerinha. Eu gosto de fazer com a 9, que ela é mais durinha, ela sai inteirinha, ó.
Aí só tira a rebarbinha aqui de cima, ó, e coloca na panelinha. Agora eu vou fazer uma transferência dos dentes. Então eu vou pegar aquela montagem de planejamento reverso que eu já tinha antes da cirurgia, tá? Coloquei ela no modelo. Como a minha base do meu antagonista manteve, então ela encaixa na mesma posição. Então eu vou manter e vou fazer uma transferência. Então para isso eu vou usar um pouquinho de Zeta Labor e vou fazer uma muralha. Então aqui eu vou abrir aqui o meu articulador, né? Coloco ela no antagonista e venho fechando os dentes aqui, com o pino travado, tá? Pra não ter alteração dimensional. Agora eu venho apertando esse Zeta Labor aqui, copiando bem a vestibular. Não preciso subir muito, tá? Só o suficiente pra cobrir os dentes. E por palatino também. Então eu venho aqui, aperto bem para os dentes ficarem bem grudados nessa muralha, para eu poder fazer uma transferência fiel. Ó. Sempre com o articulador fechado, para eu não ter nenhum tipo de alteração dimensional. Aqui, só o suficiente para cobrir os dentes. Então agora que o Zeta tomou presa, né? Então eu tiro aqui do articulador, tiro essa minha montagem. Então aqui eu tenho a cópia exata dos dentes, o posicionamento que eu vou ter. Então eu só recorto o excesso. Deixa ela endurecer um pouquinho. E vou tirar todos esses dentes, eu tiro um por um e encaixo aqui na muralha. Então aqui eu vou cortar o excesso, eu corto a nível de colo, tá? Essa transferência, se eu fosse fazer a barra direto, eu ia fazer a mesma coisa. E quando voltar pra prova, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Ela é bem fiel, sabe? Ela tá sempre em articulador, é bem previsível, eu tenho um resultado previsível aqui. Eu não tenho por que começar do zero, começar de novo. Se eu já tinha feito uma montagem de planejamento lá atrás, eu vou usar essa mesma montagem. Já foi provado, já estava no posicionamento correto. Então é muito mais fácil eu acertar assim do que eu começar a montar de novo. Então aqui só recortei o excesso, vou posicionar os dentes aqui e vou transferir para o modelo sobre implante, o modelo que foi gerado através desse guia cirúrgico. Pronto, então dei acabamento na plaquinha, tá? Tirei toda a rebarba. Dei uma aspirizada nela aqui pra grudar bem a cera. Eu gosto de sempre fazer a placa de prova com todos os implantes, tá? Eu não gosto de fazer intercalado, porque isso vai me dar uma visibilidade maior se o implante vai sair por vestibular ou não. Qual é o posicionamento? Então, na prova, eu ainda tenho a chance de conversar com o dentista e ver se seria interessante angular esse mini pilar ou não, entendeu? Chegar numa conclusão. Se eu não faço isso, se eu faço só em dois, para a prova eu não tenho essa visão tão clara. E aí o que pode acontecer é que na hora que eu fizer a barra, depois do trabalho pronto e tal, o implante sair por vestibular, sendo que podia ter sido resolvido isso previamente, tá? Então aqui tá com todos os cilindrinhos de latão. Agora eu vou parafusar, ela tá bem passiva a plaquinha, né? Eu fiz com todos os cilindrinhos parafusados. Então agora eu vou ver aqui qual que é o melhor aqui, o melhor parafuso aqui. Então eu vou colocar dois assim intercalado. Então essa e essa aqui seria uma boa opção. Então eu só parafuso, marco e faço a transferência dos dentes em articulador. Aqui é importante eu marcar onde que eu tô parafusando, para depois que eu encher de cera aqui eu não ficar perdida. Tá, então eu vou marcar que meus parafusos estão aqui.
Agora eu vou colocar isso em articulador. E vou ver o que eu vou precisar ajustar aqui em dente, tá? Então eu vou tirar todos os dentes, ó, tá bem alta aqui a dimensão. Eu vou ter que fazer um ajuste em placa, um ajuste em dente, pra eu poder transferir esses dentes pra essa plaquinha na dimensão correta. Pronto, tá? Então aqui foi ajustada a plaquinha, foi feito um ajustezinho com carbono, né? Foi desgastado os dentes que foram necessários. Agora tô fechando aqui o pino do articulador em 0, conforme foi articulado, tá? Então aqui, ó, eu tirei os segundos molares porque tá passando o tamanho do cantilever, que é o permitido, que é 20 milímetros. Então essa barra só vai até primeiro molar. E tirei esse pré-molar também, que ele tá um pouquinho vestibularizado. Então, pra eu não ter que ficar desgastando muito o dente, eu transfiro assim mesmo. E aí eu vejo se tem a possibilidade de eu vestibularizar um pouquinho esse dente, de acordo com o antagonista. Tá? Então tá fechando bem, agora é só transferir. Jogar uma cera quente. E daí eu tenho o posicionamento dos dentes corretos, conforme o planejamento.